Boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar participando desse momento fantástico aqui da Campus Party. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a questão do preconceito, né? Então, nós vamos ter um pequeno bate-papo, denominado como www.preconceito.com.br. O que a gente pode fazer contra os com relação aos ataques LGBTfóbicos na web? Então, vocês podem preparar as suas perguntas, nós estamos aqui à disposição para somar. A ideia é que a gente possa trabalhar um pouquinho mais o que significa esse preconceito, o que significa o universo LGBT, né? E dentro dessa perspectiva, que a gente possa trabalhar um pouquinho mais e saber o que significa isso, por que nós estamos diante de uma sociedade tão intolerante, né? Então, nós vamos começar com essa frase aqui que diz muito sobre o que nós vamos trabalhar. Não há cura para o que não é doença. Quando a gente fala do universo LGBTI, que é o universo de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e a população queer, que só isso daria para a gente fazer uma live, né? Nós estamos falando de um segmento da população altamente vulnerabilizado. O que isso significa? Que são pessoas que sofrem preconceito pela sua condição sexual. Nem sempre o sexo de nascimento diz quem eu sou. Então, nesse caso, eu poderia ser uma pessoa trans. Se o meu sexo de nascimento tem tudo a ver com a identidade de gênero que eu fiz, eu posso ser uma pessoa cisgênero, cissexual. Mas nós estamos diante de uma sociedade que ainda tem muita dificuldade de compreender as diferenças. Então, muitas vezes, como nós temos a visão da heterossexualidade como norma, nós temos uma tendência a ter um preconceito contra as outras expressões de sexualidade. E o que significa a palavra preconceito? Preconceito é quando eu estabeleço um conceito prévio antes de conhecer um assunto, antes de conhecer alguma coisa. Então, a gente precisa começar falando que orientação sexual, identidade de gênero, não se configura como doença. Né? Houveram séculos de estudo na nossa humanidade, se verificou que não se trata de doença, são apenas condições humanas. Então, esse é um ponto importante para que a gente possa começar a estabelecer o nosso diálogo. Né? Então, por que nós estamos falando aqui de preconceito? O preconceito, ele pode ser desde uma forma de tratar alguém que não seja uma forma bacana, uma forma reconhecida, e ele pode desencadear, muitas vezes, até na morte de alguém. Eu trouxe essa imagem para a gente refletir alguns pontos, porque o Brasil, esse é um dado que nós temos mundial, o Brasil é o campeão mundial de LGBTfobia, é o campeão mundial de crimes de LGBTfobia. Então, é um assunto que a gente precisa falar. Não é? E essa questão da LGBTfobia, essas expressões de violência, elas não estão apenas no âmbito da violência física, no âmbito da violência psicológica, elas também estão na web, elas também estão na internet, elas também estão nesse cyberespaço que a gente visualiza todos os dias. Então, essa imagem, ela reflete um pouco da primeira conferência de políticas públicas que nós tivemos para o segmento LGBT no Brasil, a qual foi feita na cidade de Brasília, no Centro de Convenções Brasil 21, e cada uma dessas cruzes simboliza uma morte que aconteceu naquele ano. Ressaltando-se que nós estávamos fazendo a conferência em junho, então nós estávamos falando de crimes que aconteceram entre janeiro e junho de 2008. É importante que a gente sinalize isso para que nós possamos ter uma ideia mais precisa de quanto o Brasil, quanto o nosso país ainda é violento, intolerante e discrimina por conta da diversidade sexual, certo? Então, o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma política pública voltada para o universo LGBT. É importante que a gente saiba disso, é importante que a gente tenha uma noção mais precisa disso, mas também o fato de eu ter algum tipo de política inclusiva para essas pessoas não significa tolerância. E hoje nós estamos diante de um cenário onde a violência muitas vezes é legitimada. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter no âmbito da inclusão, para que a gente não banalize a violência, para que a gente não banalize a vida e para que a gente entenda que direitos humanos não é uma questão ideológica, é um direito de todo mundo. Né? Então, para a gente falar de LGBTfobia, o que é LGBTfobia? Quando eu tenho medo
ódio ou aversão a alguém por conta da sua condição sexual. Que pode ser a sua orientação sexual, ou seja, voltada para o seu desejo sexual, pode ser por conta da identidade de gênero, ou seja, a perspectiva de gênero que você firma, se você se reconhece como gênero masculino, se você se reconhece como gênero feminino, ou se você não se reconhece como gênero nenhum. É importante nós dizermos que nós não estamos em uma caixinha. Nós temos uma perspectiva da diversidade, nem todo mundo se vê dentro da concepção binária, ou masculino ou feminino. Tem pessoas que vão dizer simplesmente, eu sou gente, eu sou ser humano, né? Eu não quero estar dentro de uma caixinha, eu não quero estar dentro dessa ostra. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com a população LGBT pela ausência de políticas públicas, e isso só vem se firmar de uma maneira mais efetiva quando esse ano o STF ele faz uma votação, né, e considera exatamente a LGBTfobia como crime tipificado como racismo, ou seja, pela discriminação, pelo preconceito. E é importante que a gente sinalize também aqui, que a gente tenha um conhecimento mais preciso de alguns pontos. Por quê? Porque o nosso legislativo, ou seja, a nossa Câmara Municipal, a nossa Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara Federal, o Senado, eles até hoje não conseguiram votar uma lei específica para tipificar a LGBTfobia. Ou seja, o silêncio do legislativo está levando o judiciário a tomar medidas. Então, é por isso que, na verdade, a decisão foi pela pauta do STF. Justamente pelo fato de que o nosso legislativo ele não tomou uma atitude. Nós temos propostas de projetos de leis constitucionais para entrar em vigor desde a década de 90. Aí nós colocamos na gaveta, tiramos da gaveta, colocamos na gaveta, tiramos da gaveta e engaveta de novo, né? Então, é por conta desse tipo de problemática que foi levado a decisão para o STF, e hoje a LGBTfobia, que nós conhecíamos antigamente como homofobia, é tipificada como crime da mesma forma que o racismo. Ora, nós precisamos compreender que se nós tipificamos como racismo, se nós tipificamos como preconceito, é crime. Então, independente de onde aconteça esse tipo de crime, é preciso denunciar. E a gente está aqui para falar justamente desse www.preconceito.com.br para a gente sinalizar de que forma que eu denuncio. Como é que eu vou saber tipificar uma LGBTfobia? Eu já sei que é o medo, o ódio do outro por conta da sua condição sexual. E vamos falar, então, o que é condição sexual? O que é essa condição humana que nós temos? É importante que a gente fale um pouco primeiro o que significa sexo biológico, para depois nós termos uma ideia do que significa gênero. E a partir daí nós vamos nos desdobrar para entender como é que acontece esse viés de preconceito. Então, o sexo biológico é uma configuração de nascimento, né? Que é gerada por meio de genótipos, fenótipos, é uma questão biológica, fisiológica, mas não necessariamente diz quem eu sou. Então, se eu tenho características masculinas, você diz exatamente que nasceu um menino. Se você tem características femininas, você vai dizer que nasceu uma menina. Contudo, gênero é um conceito totalmente diferente. Gênero é um conceito trabalhado por nós, não é? Dentro de uma perspectiva de ciência também, não mais na medicina, na biologia, mas sobretudo nas ciências humanas e sociais. Gênero é uma construção histórica, social e cultural do que significa ser masculino ou ser feminino, ou não ser nenhum dos dois. Como eu disse, nós não temos uma obrigatoriedade de entrar nessa caixinha. Então, a gente precisa deixar muito claro. Eu posso ter nascido com sexo masculino, mas firmar um gênero, uma construção identitária de gênero feminina. Se não há uma congruência entre o sexo de nascimento e o gênero firmado, eu sou uma pessoa transgênero. Se há uma congruência entre o sexo de nascimento e a identidade de gênero firmada, exemplo, nasci com sexo feminino e firmei um gênero, construí um gênero feminino, eu sou uma pessoa cisgênero. Então, são conceitos que muitas vezes passam despercebidos diante da nossa sociedade, mas que a gente precisa trabalhar, precisa resgatar, para que nós não possamos cair nas armadilhas do preconceito. Então,
Uma coisa é o sexo, outra coisa é o gênero, outra coisa é a orientação sexual. Vamos lá, e o que é a orientação sexual? A orientação sexual são várias expressões de sexualidade que vão nortear a perspectiva do meu desejo sexual. Eu desejo aquele que, biologicamente falando, diferente de mim, eu sou heterossexual. Eu tenho desejos afetivos sexuais por alguém que se caracteriza como biologicamente falando igual a mim, eu sou homossexual. Se eu tenho desejo pelo igual e pelo diferente, eu sou bissexual. E quando a gente fala de bissexualidade, também a gente precisa ter muito cuidado, porque existe um preconceito gigante em cima dessa orientação sexual. Então, por isso, nós precisamos discutir. O bissexual não necessariamente é aquele que se envolve com todo mundo. Na verdade, se caracteriza como uma pessoa que tem atrações afetivos sexuais por ambos os sexos. Mas não necessariamente falando vai ter uma relação ao mesmo tempo com 2, 3 pessoas. Não é? Aí nós já vamos ter uma outra configuração. Então, precisamos falar de bissexualidade, precisamos falar de transexualidade, precisamos falar de intersexualidade. O que é a intersexualidade? Quando eu tenho uma condição de gênero que me faz transitar entre o masculino e o feminino. Então, eu sou uma pessoa intersexual. Né? Antigamente, nós tínhamos pessoas que nasciam com os 2 sexos, né? Nós chamávamos antigamente de hermafrodita, hoje nós chamamos também de intersexual, quando alguém nasce na configuração com os 2 sexos na perspectiva biológica. Então, são alguns atributos, alguns assuntos que nós precisamos conhecer antes de entrar no que realmente significa o preconceito. Então, já disse que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT. Nós temos pelo menos uma morte a cada 16 horas no Brasil, e isso é grave. Aí, muitas vezes, nós ouvimos aqueles comentários. Nossa, é grave, mas morre muito mais hétero do que a população LGBT. Concordo com você. Mas a população LGBT, ela morre por ser LGBT, ela é assassinada muitas vezes por ser LGBT. A população hétero muitas vezes morre, vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, de um homicídio comum qualificado, de um acidente de trânsito, de um câncer, de qualquer outra patologia, de qualquer outra situação. Mas quando nós falamos de homicídios contra a população LGBT, nós estamos falando de crimes que são cometidos com requintes de crueldade, com muita tortura, e que realmente se mostra indícios de que essa pessoa ela perdeu a vida dela justamente pela condição sexual dela. Né? E é importante nós sinalizarmos que esse tipo de preconceito ele não acontece somente de forma presencial. Aí vem o nosso trabalho, vem o nosso conceito, vem a nossa contribuição para a Campus Party. Né? É que esse preconceito também ele pode ser gerado na web, nos comentários do Facebook, ele pode aparecer nos comentários do Instagram, ele pode aparecer nos posts que são colocados nos noticiários, é muito comum que nós tenhamos, infelizmente, esse tipo de atitude. Como pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, que é de onde eu pertenço, né? Como pesquisadora da UFAM, nós já fizemos uma pesquisa para identificar o preconceito na web, e nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de analisar uma única matéria de jornal com mais de 300 posts, não é? Sendo 92% daqueles posts, daquelas afirmações, daqueles conceitos trabalhados, todos na perspectiva da LGBTfobia. Então, isso nos chama atenção. Por que nós temos tanto preconceito? Por que nós vivemos em um país ainda extremamente intolerante com as diferenças, intolerantes com o outro? Né? Ressalta-se que as características do preconceito elas não estão firmadas somente na perspectiva dos homicídios, mas também dos suicídios. Nós temos vários casos no Brasil onde muitas vezes essa pessoa que sofre preconceito extremo na família, sofre na escola, sofre na universidade, no mundo do trabalho, né? Quando ela começa a sofrer também esse preconceito no cyberespaço, então nós vamos visualizar aí o tamanho do desafio que esse indivíduo tem. Né? Muitos recorrem, inclusive, a tentativas de suicídio, porque quando o preconceito acontece na web, a pessoa está muito mais exposta, é diferente de chegar no cantinho e falar para ela. Na verdade, está na internet, está nos meus comentários do Facebook, está nas minhas redes, está nos meus comentários do Twitter. Né? Então, são elementos que nos deixam
numa característica extremamente exposta e que isso precisa ser discutido. Nós vivemos hoje na sociedade do espetáculo. Tudo que é espetacularizado é levado para a internet, é levado para a web. E, assim como tudo que é levado para a web, o preconceito também está na web, o preconceito e a discriminação. Então, são pontos que a gente realmente precisa trabalhar. Eu trouxe essa imagem para vocês, que nós precisamos de muito menos preconceito e muito mais conceito. Aprender a trabalhar os conceitos, o que significa homossexualidade, o que significa bissexualidade. Antigamente, o termo homossexualidade era trabalhado como homossexualismo. O que significava o homossexualismo? Esse sufixo ismo, ele dava uma característica de doença, de patologia, de algo que eu precisava me manter longe. Né? E depois de inúmeras pesquisas, como eu já disse, de séculos, se ponderou que não se trata de uma patologia, é tão somente uma condição humana que precisa ser considerada, né? Então, se é uma condição humana, cada um tem a sua condição humana. No âmbito da família, ninguém chega e diz para a mãe, olha, mãe, eu descobri que eu sou heterossexual, né? Não existe esse tipo de bate-papo. Então, por que a gente tem tanto preconceito com a diversidade sexual, com as outras configurações de orientação sexual, de identidade de gênero? Né? O fato de nós termos alguma coisa de política pública nesse país não significa dizer que nós temos tolerância. Eu trouxe a palavra intolerância, não é? Nós precisamos de muito menos intolerância e muito mais de tolerância. Nós precisamos trabalhar as nossas perspectivas e compreender que nós temos os direitos a viver as nossas diferenças das mais variadas expressões, na música, na cultura, mas também na condição sexual. Né? Então, que a gente realmente possa começar a combater esse preconceito e essa intolerância, sobretudo no cyberespaço, que são elementos que expõem muito mais o indivíduo, levam muito mais ao preconceito e que a gente verdadeiramente precisa saber como nós vamos conduzir. Não existe um gênero fechado, não existe uma orientação sexual fechada. Né? Nós não estamos fadados à heteronormatividade, nós precisamos reconhecer que as diferenças, elas existem, elas precisam ser respeitadas em todos os seus aspectos. Né? Com o resultado de muitas das nossas pesquisas realizadas na web, nós ponderamos também um imenso desafio com relação à população LGBT, ao que nós chamamos socialmente, culturalmente, historicamente, como sair do armário. O que é o sair do armário? Muitas pessoas dizem, você tem que sair do armário, você tem que dizer quem você é, você tem que viver as suas perspectivas. Então, vamos lá. O sair do armário, ele é um desafio muito grande. Eu não posso pedir para alguém simplesmente saia do armário, viva a sua expressão de sexualidade, muitas vezes de maneira expressa para que as pessoas saibam, porque o sair do armário também ele tem um preço muito alto. Será que essa pessoa ela está disposta a pagar esse preço? Será que ela tem saúde mental suficiente para conseguir segurar todos os desafios, todas as dificuldades que vêm com o sair do armário? Então, nos nossos trabalhos científicos, nós colocamos que muitas vezes a população LGBT, ela até sai do armário, mas ela volta, e quando ela volta, ela não entra no armário, ela já entra no guarda-roupa e fecha bem as duas portas. Né? Isso mostra justamente os desafios que significam, os desafios que estão aí para quem realmente resolve sair do armário, para quem realmente resolve viver a sua sexualidade dentro de uma sociedade que ainda é extremamente conservadora. Então, tem muita coisa para a gente discutir, tem muita coisa para que nós possamos debater, para conseguir trazer o mínimo de visibilidade, não é? Porque a população LGBT, ela sofre preconceito em todos os aspectos. Ela sofre preconceito na escola, ela sofre preconceito no mundo do trabalho, ela sofre preconceito nos serviços de saúde. Né? Então, dentro dessa perspectiva é que a gente precisa considerar de que forma nós vamos trabalhar, não é, essa inclusão. Nós temos direitos simples que não são garantidos para a população LGBT. Vamos falar, por exemplo, da população trans. Vocês sabiam que a população transexual vive, em média, apenas 35 anos de idade? Pois é. Muitos de nós podemos já estar perto dos 35 ou já ter passado dos 35. E a média de vida de uma pessoa trans é de apenas 35 minutos devido à extrema carga de preconceito que ela vivencia. Então, geralmente, a maioria dessas pessoas perde a vida muito cedo. E um direito simples que para elas é negado, direito ao uso do nome social. O que é o nome social? É como eu me vejo, de que forma eu quero ser chamada. Nem sempre a gente se identifica com o nome de registro de nascimento.
E uma pessoa trans, se muitas vezes ela nasceu com sexo masculino, mas firmou uma identidade de gênero feminina, o que vai acontecer? Depois, ela vai se identificar com o nome feminino, mas está lá no RG, no registro de nascimento também, que esse nome é masculino e a gente precisa realmente trabalhar as perspectivas de inclusão desse sujeito, porque talvez o uso do nome social seja o único direito que ele vai ter nessa vida. Né? Então, eu trouxe um pouco aqui de algumas imagens interessantes para que a gente possa discutir. Nessa primeira imagem, eu trago a ideia do uso do nome social. Nós temos o direito ao reconhecimento pelo uso do nome social. Mulheres podem também, mulheres que são lésbicas, ou como nós chamamos, sapatão, ela tem direito à maternidade, não é que muitas vezes se coloca como algo incompatível e que não é incompatível. Se é um desejo dela se tornar mãe, ela tem esse direito. Não é? Precisamos lutar com todas as nossas forças pelo fim da LGBTfobia, que a gente possa tirar esse preconceito dos nossos comentários na web, que a gente possa realmente vivenciar uma perspectiva de inclusão. E eu trouxe essa frase já para ir caminhando para o encerramento, que diz o seguinte: o orgulho não é exatamente por ser LGBT. Eu trouxe essa ideia porque a gente tem a visão, dia 28 de junho é o Dia Internacional, é o Dia Mundial do LGBT, é o Dia do Orgulho LGBT. E eu trouxe uma reflexão importante. O orgulho não é exatamente por ser LGBT, mas sim por ter coragem de ser o que somos em um mundo que tenta nos fazer desistir todos os dias. Então, não se trata simplesmente de fazer festa. A festa é importante, a celebração é importante, mas também se trata da perspectiva de nós tentarmos trabalhar a inclusão, não é? No mundo que tenta fazer a pessoa LGBT ir desistindo todos os dias, por meio das opressões, por meio da discriminação, por meio das inúmeras facetas da violência. Então, que a gente possa também discutir que isso acontece no nosso espaço virtual, que isso também acontece na web, que a gente precisa fazer alguma coisa, que nós precisamos denunciar e, consequentemente, também, muitas vezes, mudar o nosso comportamento, porque aquilo que para mim é uma piadinha, para o outro é uma grande agressão. Então, eu só vou chamar alguém de gay se ele realmente sentir a vontade para isso. Eu vou chamar uma mulher lésbica de sapatão se ela se sentir à vontade para ser chamada dessa forma. Né? Então, que a gente possa aprender que o respeito ao outro é fundamental para que nós possamos garantir os direitos humanos. Eu só consigo trabalhar a perspectiva da tolerância a partir do momento que eu me vejo tolerante, a partir do momento que eu assumo o meu protagonismo social, certo? E para fechar, eu queria finalizar com uma frase de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben é um filósofo fantástico italiano, contemporâneo. Ele escreveu, entre vários livros, ele tem um livro chamado Homo Sacer, Poder Soberano e a Vida Nua. E nesse livro ele diz o seguinte: nós temos muitas maneiras de matar alguém. Eu não necessariamente preciso ter uma arma, eu não necessariamente eu preciso ter qualquer tipo de artifício que elimine a vida. A vida biológica, ela é matável, mas a vida social também. Então, quando eu tenho uma atitude de preconceito, eu estou eliminando alguém socialmente. Quando eu tenho uma atitude de discriminação, eu estou eliminando alguém também socialmente. E a gente precisa discutir isso. Aí o Jorge Agamben vai dizer: nós criticamos Hitler, mas criamos campos de concentrações todos os dias. Todos os dias, por meio do nosso preconceito, nós criamos campos de concentrações ideológicos que, infelizmente, matam socialmente, psicologicamente, simbolicamente tantas pessoas mundo afora, e que a gente não permita que isso possa acontecer também no cyberespaço, no universo da web. Muito obrigada pela participação. Campus Party está arrasando, não é? Precisamos de mais eventos como esse. Gratidão por estar aqui com vocês e vamos ficar com a nossa programação. Forte abraço virtual para todo mundo aí.